Olá, tudo bem? Está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. A menos que haja algum problema físico inesperado, uma pessoa nasce com o sexo feminino ou com o sexo masculino. Mas com o passar do tempo, a mulher pode não se reconhecer como tal e o homem não se identificar com o corpo que tem. Há também casos em que a pessoa não se identifica como homem nem como mulher. Diante disso, o governo do Canadá resolveu agir dando um exemplo de cidadania e de respeito à alteridade. Vamos ver como isso aconteceu. Este vídeo foi produzido pelo governo canadense para divulgar a segurança do passaporte do país. Diz que todos os documentos têm um chip que garante maior confiabilidade. Tem outra novidade: o passaporte do cidadão do Canadá não terá, no campo sexo, apenas masculino ou feminino. Se não se identificar com nenhum dos dois, o canadense poderá optar pela palavra neutro. O campo vai ser preenchido apenas pela letra X. A intenção, segundo o governo do Canadá, é favorecer a igualdade de todos os cidadãos daquele país. Estão aqui no estúdio do Direito Sem Fronteiras Walter Moura, mestre em Direito Civil, e Rafael Amaral, doutor em Direito Constitucional. Muito obrigado pela presença dos dois. Em relação a esse tema, o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos em relação a sexo? É possível ter um sexo neutro? A declaração fala alguma coisa sobre isso, doutor? Bom, a declaração que veio num momento histórico em que o ser humano quis se diferenciar do Estado, ela é uma declaração que voltou não para determinar estas peculiaridades fenotipais, em que o gênero seria determinado por A ou B. Isso não é um item que está na tessitura da Declaração dos Direitos do Homem. No entanto, as interpretações que se dão sobre a liberdade do indivíduo libertaram o ser humano, inclusive das questões biológicas, ou seja, a personalidade, que é como o sujeito se identifica civilmente perante o Estado e perante a lei, ela já se desagregou das questões biológicas e passa a ser, de modo personalíssimo, como o sujeito se enxerga. É um salto evolutivo? É um salto evolutivo e, apesar de não estar escrito, decorre ou deriva da evolução que a Declaração Universal trouxe para esse patamar novo, que o Canadá não é o inovador, mas é quem aplica, outros países já fizeram isso, mas deriva aí um salto em que o Estado enxerga o ser humano, não como o Estado quer, pelo fator biológico, mas como o ser humano se autodetermina. Isso é algo que talvez em 1948 ninguém iria aceitar, mas é realmente uma evolução, ou seja, é uma página posterior para a história dos direitos humanos. Qualquer governo pode decidir fazer uma mudança dessa em passaportes? Ou tem algum critério mais rigoroso de controle internacional? A rigor, é um problema que um Estado soberano emitisse um passaporte ou permitisse que o passaporte contivesse essa diferenciação de sexos, né? Masculino, feminino, neutro ou qualquer um que venha a Vamos ser tolerado. imaginar a entrada de um canadense de sexo neutro no Oriente Médio, em qualquer país árabe, muçulmano, que tem códigos mais rigorosos de percepção desse fenômeno. Olha, o ato de admitir um estrangeiro em seu território é um ato de soberania. Obviamente, um canadense que coloque neutro no seu passaporte, em determinados países do Oriente Médio, que a homossexualidade é crime ou expor certas coisas constitui um crime, certamente não é recomendado que ele fosse a esse país, né? Mas como um ato de soberania, qualquer país pode rejeitar ou admitir qualquer cidadão estrangeiro por qualquer motivo. Obviamente, há motivos e motivos. Certos motivos certamente gerarão um conflito diplomático, um milindre entre os países. Mas é um ato de soberania, né? Essa mudança é um salto evolutivo, como o senhor já falou agora há pouquinho. Quais outros países que já adotaram essa
digamos, essa mudança, né? Essa flexibilidade em relação ao gênero e sexo? Bom, se nós dividirmos o mundo em Oriente e Ocidente, por incrível que pareça, tem vários países orientais que já se anteciparam com essa determinação ou algo parecido dentro do seu Estado soberano, dentro do âmbito de legislação interna de cada Estado. Na Europa, o grande exemplo é a Alemanha, e o Canadá aparece como o primeiro das Américas. As normas internacionais sobre passaporte, elas de uma certa forma são transversais para vários países. No entanto, elas são mais sobre aspectos formais. O que os países devem seguir e respeitar internamente são aspectos formais do passaporte, que nos lembram, por exemplo, não adianta ter um passaporte de 1 metro por 1 metro, um documento gigante que ninguém porte. Então ele tem que ser portátil. Ele tem que ter papéis com segurança qualificada e outros dados que permitam identificação. O campo do gênero não é norma de direito internacional. Por isso que no campo nacional de produção soberana de cada país, realmente a criatividade vai ser o limite. Agora, é engraçado porque países daqui, por exemplo, da América, como a Jamaica, são países que proíbem a distinção do sexo. Eles não só não liberam, como também proíbem. E me gera a dúvida, esse caso pode acontecer, se um canadense que está marcado com esse sexo X, me parece que na Jamaica ele não vai poder entrar. Sexo neutro, no caso, né? Essa derivação neutral marcada com o X. Sim. E o ingresso, muitas das vezes, o Estado soberano, ele tem justificativas, ou de cunho religioso, ou cultural, ou histórico. Essas fontes são diversas. Mas uma fonte que chama a atenção é porque quando você distingue o sexo de uma pessoa, para fins de segurança, de saúde pública ou dos serviços públicos prestados pelo Estado, o sexo é muito determinante. Por exemplo, para uma questão de identificação de um criminoso, uma pessoa que se oculta, que está lá fugindo de um crime. Então, a identificação do sexo não é só uma questão de perseguir ou não determinados gêneros, mas também é uma questão de segurança que o legislador de cada país vai levar em consideração na hora de definir isso. Esse salto qualitativo, que tipo de efeito isso poderia ter no direito civil, por exemplo? Bom, o direito civil ele tem também uma dimensão internacional. Mas o direito civil propriamente dito do cidadão fora do seu país, a gente está falando de passaporte, ele vai ter efeitos, por exemplo, em atos como o casamento. Existem países que não aceitam uniões de sexos distintos, e aí vai ter que se interpretar se o sexo neutro é ou não homem ou mulher. Essa é uma dúvida talvez a mais curiosa. E também de determinados atos da vida civil nos quais sejam exigida a distinção de gênero. Então, isso pode ir desde acesso ao banheiro, uma pessoa que não queira entrar no banheiro masculino ou feminino, e ali a gente tem um ato jurídico ou uma prestação de serviço, que é alguém fornecendo o banheiro para alguém, por exemplo, num shopping center. Então, isso pode gerar efeitos na vida civil. E, além disso, a personalidade em crise, o sujeito que não se aceita, aí eu estou no campo mais privado, o sujeito simplesmente não se aceita designar pelo sexo masculino ou feminino. Diante dessa exposição, a Constituição poderia sofrer uma alteração para garantir ou para flexibilizar um pouco mais esse trato? Olha, a nossa Constituição ela é rica em vários aspectos, mas eu acho que a questão da identidade está intrinsecamente ligada à dignidade. A pessoa se afirmar e se reconhecer como ela acha que deve ser. Isso exige dos outros cidadãos respeito e tolerância. São os princípios basilares da dignidade. A pessoa ser aceita e os outros aceitarem e a respeitarem como ela queira que isso seja estabelecido. Eu acho que não precisaria de uma concretização maior, uma modificação da Constituição. Eu acho que os direitos, como direitos, não há direito natural, os direitos são culturais. Eles evoluem ao longo do tempo. E os conceitos determinados,
como a dignidade, os conceitos abertos, eles permitem que a sociedade ou o direito se ajuste a essa evolução. Então, eu creio que, antes de mudar a legislação, eu acho que é necessário que se discuta o alcance que certos direitos ou certas garantias devem ter no Brasil ou no mundo. Eu acho que há uma complementariedade porque realmente decorre de interpretação de norma constitucional que já está escrita. A norma constitucional brasileira é muito generosa, tem muitos dispositivos, inclusive nas garantias individuais. Mas talvez em outros países, como eu citei o caso da Jamaica, deve haver modificação em norma constitucional. No caso brasileiro, me parece que não. Mas ao estudar outros estatutos internacionais, é muito provável que haja essa vedação ou a definição expressa, sem a dignidade da pessoa humana, mas uma definição expressa de que só há dois sexos biológicos como opção do cidadão. Isso pode gerar mais conflito do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da união com pessoas do mesmo sexo? Pode. A colocação do meu colega é primorosa. Nós realmente estamos aqui negando um pouco o jusnaturalismo e caminhando para um historicismo jurídico, como bons autores defendem, bons juristas. E essa página atual da nossa sociedade, realmente ela colocou o ser humano acima do corpo humano. Porque o fator, numa visão até darwiniana, talvez a gente evoluiu para além do corpo, porque o ser humano não se determina mais pelo corpo ou por onde ele vive, ele se determina pelo que ele se enxerga. E esse espelho do que ele se enxerga, o Estado tem que respeitar isso. Daí porque a legislação mundial tem evoluído não só para a união homoafetiva, para os novos modelos familiares. Eu acho que há um influxo internacional, há um movimento para que o ser humano possa transcender isso. Eu te pergunto aos dois o seguinte: essa evolução é boa do ponto de vista econômico? Não respondam. Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com mais Direitos Sem Fronteiras. Não vai embora. Estamos de volta com Direitos Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre mudanças no passaporte do Canadá. O documento prevê que o canadense opte por sexo neutro na hora do preenchimento da papelada. Eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco sobre se essa mudança, se esse salto evolutivo no direito civil pode influenciar a economia. Isso pode gerar mais dinheiro, pode gerar mais viagens. Qual é a sua perspectiva, doutor? Certamente sim. É? Um país que tem essa iniciativa de colocar no seu documento de viagem um sexo neutro, além de permitir, de afirmar para o resto do globo, dos outros países, que ele é um país tolerante, receptivo, permite que os seus cidadãos sejam vistos pelo mundo assim. Então, eles, obviamente, vão ter um pouco mais de liberdade para poder viajar e, sobretudo, é um país que vai acolher a diversidade, a diferença, a pluralidade de pessoas. Eu acho que para o Canadá, além de toda a questão humanitária, a questão social, economicamente vai ser muito bem recebido e eles vão conseguir ampliar a sua economia com viagens, com congressos, com discussões, com livros, revistas, né? Um país ser visto como acolhedor, como plural, como receptivo, agrega para todo mundo. Você acha que é uma lição para o mundo isso? Eu acho que sim, porque a inclusão, a diversidade, a pluralidade é o mundo que a gente alteridade, vive. né? Sim, o respeito ao próximo, a dignidade, a tolerância. O mundo tem que ser tolerante com as diferenças. Nesse caso, doutor, o senhor acha que esta mudança ou esta novidade da política interna e externa do Canadá possa influenciar outros países? É uma tendência isso? Há uma tendência, sim, internacional de romper com o limite masculino e feminino e nas mais variadas relações privadas, nacionais, principalmente nacionais, você não ter essa distinção de sexo. No tocante a influenciar, o fator econômico, com o qual eu concordo plenamente, ele abre novas oportunidades de ofertas de produtos e serviços. Se tiver um salto econômico, vai influenciar a todos. Mas culturalmente, o Canadá está na dianteira nas Américas como um país
bastante hospitaleiro. É um país de formação muito parecida com a do Brasil, do ponto de vista de várias origens europeias, africanas também. Hoje, com uma composição asiática muito forte. E essa sinalização, ela mostra para a gente como é um país que tem altos índices de desenvolvimento humano, ela mostra como que as relações internacionais propriamente ditas podem ser resolvidas. Então, quando há essa luz no Canadá, outras se acenderão nas Américas com certeza. A capacidade que o Canadá tem de influenciar a Organização Econômica das Américas é muito grande. A gente segue muito o Canadá. O Canadá faz divisa com os Estados Unidos ali por Detroit, né? Só acredita que essa mudança ali do Canadá possa chamar os norte-americanos, ali os Estados Unidos, a ter uma tolerância maior? Porque existe um movimento mais duro nos Estados Unidos hoje em relação ao diferente, né? Ao estrangeiro, à política interna do Donald Trump, etc. Este novo respirar do Canadá pode influenciar os Estados Unidos? Ele vai lançar novos questionamentos aos governantes, não só dos Estados Unidos, que é o mais próximo, mas do mundo inteiro, como diz nosso colega. Hoje, o mundo, o século XXI, exige tolerância, né? Exige respeito pelo individual e pelo plural. Os Estados Unidos estão num processo de intolerância, de regressão xenófoba contra as minorias. Eu acho que muitos temas o Canadá, como diz nosso colega, está avançando e dando uma lição para o mundo, não só para os Estados Unidos. Né? Creio que sim. Isso é muito importante porque mostra que, com diálogo e tolerância, o mundo se desenvolve mais com o terror e a repressão. Olhando um pouquinho os Estados Unidos hoje e voltando a falar dessa diferença que existe entre a postura do governo americano e do governo canadense, o que mais que se pode imaginar em termos de relacionamento entre esses dois países diante de uma atitude dessa? É possível uma mudança mais rápida ou pode haver um endurecimento da compreensão americana ao diferente? Qual é a sua perspectiva nisso? Bom, comparar Estados Unidos e Canadá é fácil e ao mesmo tempo um desafio. São países que, por incrível que pareça, são absolutamente alinhados econômica e até politicamente. Isso são os fatores que os tornam próximos. Inclusive, a visita aos dois países tem modelos urbanísticos muito parecidos, fora a língua que os une, fora o meio de colonização e até vários fatores culturais. Participo de várias operações militares e tal. Fora as questões de alinhamento político. Mas o fato é que os fatores distintivos dos dois países, eles vão se enaltecer principalmente do ponto de vista de como funciona a união dos estados, né, das províncias canadenses, fora a divisão francesa e inglesa, traz um Canadá mais homogêneo. Então, a gente entende, a gente enxerga de fora que o Canadá é mais homogêneo que os Estados Unidos. A questão dos Estados Unidos é que é difícil falar de qual Estados Unidos nós estamos falando. Por quê? Porque há uma forte autonomia de estados. Então, falar da Califórnia, você tem indicadores, por exemplo, de aceitação dos gêneros com índices europeus. E aqui eu estou elogiando e elevando que é um estado extremamente evoluído. No mesmo país, eu tenho estados ali no centro-sul dos Estados Unidos, eu vou falar do Texas, que seria o mais emblemático. Arizona. O Arizona é um outro exemplo, que são países dentro dos Estados Unidos, sim, ou estados que são independentes, com legisladores fortes, que trazem outra realidade de mundo. O que acontece nos Estados Unidos, e acho que é interessante para o debate que tu provocaste, é que lá existe uma movimentação muito frequente. A depender de como o Estado está endurecendo a relação, o americano muda de um Estado para o outro. Há um movimento migratório. E se o Canadá se demonstrar muito mais receptor, é muito provável que haja migrações norte-americanas para o Canadá. Isso acontece. Isso aconteceu logo após a eleição do Donald Trump. Isso acontece. Vários americanos anunciaram que deixariam o país. Foram para o Canadá, foram para Dubai, foram para a Inglaterra, para o Brasil. França. Isso é verdade. Houve um aumento significativo de pedidos de visto
de entrada de americanos para cá. O senhor considera que isso pode ser um movimento migratório maior, uma ação civil dessa, de reconhecimento, de alteridade, de diferenças e tal, pode fortalecer esse movimento migratório mesmo? Sem dúvida alguma. Né? Tanto no Canadá, em vários países da Europa, se o senhor for em Madrid, em Barcelona, um movimento de pessoas que gostam da diversidade, que se acham diferentes, não porque isso seja ruim, mas que as cidades acolhem. Israel é um país que acolhe a diversidade, embora não pareça, mas o número de homossexuais em Israel é muito grande, porque lá eles se sentem seguros, respeitados. E a legislação lá é bastante avançada em matéria de gênero. A gente acha... Como funciona? Vamos dar uma pincelada rápida aqui. A gente tem alguns países no Oriente Médio e no Oriente que a gente perde do nosso campo de visão, que já adotaram essa mesma medida para passaporte, a gente está falando aqui de 3, 4 anos para trás, antes do Canadá. A Nova Zelândia, a Austrália. A Nova Zelândia, a Austrália. Então, na verdade, a gente já tem uma aceitação maior no Oriente, se a gente for pegar, do que se a gente considera o Ocidente como as Américas, a América talvez seja o continente mais atrasado, mais retrógrado em matéria de gênero conservador. Nós vivemos realmente no continente mais atrasado. Você estava falando da Ásia, eu me lembro que há pouco tempo havia um lutador, eu acho que é na Tailândia, que ele lutava de batom. Ele lutava bem, lutava de batom. Aquele cidadão nos Estados Unidos de hoje, por exemplo, não poderia sequer entrar no ginásio em alguns estados americanos, né? Tirando a Califórnia, alguns estados ali do cinturão da Bíblia americano. Né? Realmente a intolerância é um fator individual com reflexos no coletivo, e aí é um movimento indutivo e dedutivo, a gente não controla isso pelo direito, talvez a história vá dizer isso, e isso afeta os indivíduos. O indivíduo não consegue se expressar como ele quer, a depender do local onde ele está. Por isso que talvez a sua provocação inicial de que isso é uma evolução e tem efeitos econômicos? Tem, porque o sujeito quer viver onde ele é aceito. Se ele não é aceito, esse local vai repudiar, vai repelir esses cidadãos. Seja por guerra, seja por acidente natural, talvez este seja o mais odioso, que é o por fator cultural ou de uma legislação atrasada. O sujeito é obrigado a deixar o laço onde ele nasceu para viver em outro lugar que o enxerga realmente como ele quer ser enxergado. E esse movimento de descontentamento ou de busca por aceitação acaba gerando alterações, tanto no campo constitucional quanto no campo do direito civil. Concorda, doutor? A gente nota no Brasil, na Alemanha, um movimento de afirmação da diferença, desses direitos, dos novos direitos, né? Tanto nos direitos do gênero, nos direitos relacionados à bioética, né? A manipulação genética. Isso é a vanguarda, são os direitos do nosso século, do século XXI, que busca aceitar o diferente, inovar sem prejudicar, respeitando as diferenças. Eu acho que isso é importante. E as grandes decisões, sem alterar a Constituição, mas alterar a interpretação, num sistema evolutivo, né? Que eu sempre falo que o direito é cultural e é evolutivo, é algo vivo. Ele não é parado no tempo, ele não é congelado. E as interpretações que se dão aqui no Brasil, já aconteceram no Canadá, na Alemanha, na Austrália, Nova Zelândia, em Israel, mostram que os operadores de direito devem estar abertos, e os tribunais também, para essa nova realidade, para esse novo fenômeno, para esse novo mundo que a gente está vivendo agora, que a gente está acompanhando. Né? Perfeito. Chegamos ao final com muita rapidez do programa. Eu agradeço a presença dos dois, por tanta informação de qualidade, e agradeço também a você de casa que nos acompanhou até agora. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Para sugestões, mande um e-mail para a gente pelo endereço direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço, até a próxima.